Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando para mais uma aula de Direito Administrativo. Já vimos vários assuntos aqui, revisamos vários tópicos importantes do seu edital, princípios, poderes, organização administrativa, serviço público, atos administrativos, dentre outros. E agora vamos começar com mais dois assuntos potenciais para a sua prova. Estes daqui, ó. Bens públicos e intervenção do Estado na propriedade privada. Veja só, destes dois assuntos, a minha aposta maior viria aqui para a parte relacionada à intervenção do Estado na propriedade. Lembra, quando eu falo intervenção do Estado na propriedade, geralmente as pessoas pensam em desapropriação. Só que desapropriação é apenas uma das formas de existir uma intervenção do Estado. Vamos falar, por exemplo, de outras formas de intervenção. E apostando em um grau um pouco menor, assim é mais difícil, mas vai que aparece na sua prova, temos aqui a parte relacionada a bens públicos. Vamos até iniciar as questões por esse tópico daqui e lembra de fazer a leitura, a revisão do artigo 98 até o artigo 103 do Código Civil, que trata exatamente dessa parte relacionada aos bens públicos. E falando neles, já vamos aqui direto para a nossa primeira questão, que diz o seguinte, ó. De acordo com a doutrina de direito administrativo, os bens usados para a prestação de serviço público pela administração são classificados como bens de uso comum do povo, como prédio que funciona a Assembleia Legislativa. Veja só, essa parte da classificação dos bens públicos, eu aconselho a leitura do artigo 99 do Código Civil. Lá você vai ver que existem os bens de uso comum do povo, por exemplo, uma praia, uma praça, um rio são bens de uso comum do povo. Existem bens de uso especial, o próprio Código Civil dá como exemplo os prédios públicos, o prédio do Fórum, o prédio do Ministério Público, o prédio da Prefeitura é um bem de uso especial. E existem ainda os bens de uso dominical, que são aqueles que não se encontram afetados a nenhuma finalidade específica. Só que a questão, ela disse o seguinte, ó, ela falou do bem de uso como do povo e deu como exemplo o prédio onde funciona a Assembleia Legislativa. Só que o exemplo clássico de bem de uso especial são exatamente aqui os prédios públicos. Os prédios públicos entram como bem de uso especial e não como bem de uso comum do povo. O uso comum do povo nós poderíamos dar, por exemplo, a praia, uma floresta. E lembra, tanto faz se o uso é gratuito ou oneroso, não descaracteriza o fato daquele bem ser um bem de uso comum do povo. Aqui na questão, como ele falou em bem de uso comum do povo e correlacionou com os prédios públicos aqui, que seriam bens de uso especial, é por isso que essa questão de número 1, relacionada ao tema bens públicos, é uma questão que se encontra errada. Vamos agora à questão de número 2, que diz o seguinte, ó. Maria e João obtiveram do poder público consentimento para realizar seu casamento numa bela praia de Santa Catarina. No caso em tela, de acordo com a doutrina de direito administrativo, a utilização especial ou anormal do bem público deve ser instrumentalizada por meio da autorização de uso. Ele está falando aqui de um ato administrativo, que seria a autorização de uso, e diz que esse ato é um ato discricionário, precário e independe de prévia licitação. Veja só, existem dois tipos de atos negociais que são bem cobrados para efeito de prova. Existe aqui a autorização de uso e existe a permissão de uso. Qual é a grande diferença, a diferença-chave de autorização e permissão? A diferença-chave é o interesse envolvido naquele ato. No caso da autorização, o interesse envolvido naquele ato é um interesse puramente privado. Já no caso da permissão, existe aqui o interesse público. E por que Maria e João pediram essa autorização? Para celebrar seu casamento em uma praia. Veja só,
Não confunda algo muito simples. É claro que para usar da praia, se eu quero ir na praia, eu não preciso de autorização, de permissão alguma. Eu simplesmente vou. Mas se eu quero usar daquele espaço público de maneira privativa para poder celebrar meu casamento, eu quero usar um bem de uso comum do povo de maneira privativa naquele dia e naquele horário. É claro que agora o poder público vai ter que fazer uma liberação para que eu use esse espaço público de maneira privativa. E o que eu estou pedindo nesse momento? Nesse momento eu estou pedindo uma autorização, porque um casamento na praia, o interesse envolvido é um interesse puramente privado. E a autorização é um ato, como todo ato, eu até já falei isso aqui no curso, todo ato ele é unilateral. A autorização é sim um ato discricionário, por quê? Porque quando eu peço para casar na praia, quando eu peço autorização, o poder público pode me dar autorização ou não, é um ato discricionário. É também um ato precário, ou seja, sem estabilidade, do mesmo jeito que a autorização é dada, ela pode vir a ser retirada, e a autorização aqui ela independe de prévia licitação, até porque não existe o interesse público envolvido. Já te digo que essa questão de número 2 é uma questão que está completamente correta. Agora, cuidado, se na sua prova falar que o interesse do uso daquele espaço envolve o interesse público, por exemplo, existe todo domingo na minha cidade uma feirinha na praça principal e eu quero colocar uma barraquinha de artesanato. Não é simplesmente chegar e colocar a barraca, porque eu quero usar de um espaço público de maneira privativa. Só que aquela feirinha do domingo, ela movimenta comércio, renda, turismo, ou seja, existe o interesse público envolvido. O que eu vou ter que solicitar? Uma permissão. Só que para garantir a impessoalidade, o poder público vai realizar uma o quê? Licitação, de forma que os interessados possam se inscrever para poder receber aquela permissão e não venha a existir uma atuação subjetiva, ou seja, o poder público não vai escolher quem ele libera para usar do espaço público. Se existem vários interessados, a permissão nessa situação vai ter uma prévia licitação. Mas a questão aqui, como falava em casamento na praia, sem dúvida alguma é interesse puramente particular, puramente privado, por isso que o ato aqui foi um ato de autorização. Questão de número 2, questão de se encontrar correta. Lembra que eu te disse o seguinte, ó, a parte de bens públicos ela tem uma chance menor de aparecer na sua prova, até porque pesquisando questões da sua banca são pouquíssimas questões relacionadas a esse assunto. Desse tópico de bens públicos e intervenção do Estado, o que eu te falei? É muito mais provável que sua banca cobre intervenção do Estado. É por isso que já vamos começar a focar em questões deste assunto, intervenção do Estado na propriedade privada. Vamos ler aqui juntos essa questão de número 3, que diz o seguinte, ó, a administração pública, com o objetivo de tutelar patrimônio histórico nacional, impôs algumas restrições de ordem parcial ao uso do bem imóvel A. Então, veja só, A. Por que foi feita essa restrição em A? Para existir a preservação do patrimônio histórico nacional. Toda vez que o poder público se meter, numa linguagem popular, em sua propriedade, é uma forma de intervenção. Só que existem várias formas de intervenção. Existem, por exemplo, as intervenções não supressivas de domínio. O que é isso? São formas em que o poder público vai intervir na propriedade, só que o particular ele continua assim com a propriedade do bem. Quais são as formas de intervenção não supressivas de domínio? A limitação administrativa, a servidão, o tombamento, a requisição, a ocupação provisória. Agora existe também a forma de intervenção mais brusca, que é a forma de intervenção supressiva de domínio, que é quando o particular ele deixa de ser proprietário daquele bem. E como é o nome dessa forma de intervenção? Isso, desapropriação. Só que aí eu te pergunto, qual é a forma de intervenção que existiu aqui nesse imóvel A? Essa restrição foi para preservar o patrimônio histórico, ou seja, esse imóvel A ele sofreu o tombamento. A função do tombamento, que é uma forma de intervenção não supressiva do domínio, é exatamente essa daqui, fazer a preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico, por isso que existe aqui o
tombamento. Vamos aqui analisar o restante da questão. Diz que essa intervenção continua aqui sem qualquer indenização, impossibilitando o proprietário de alterar as suas características. Até aqui ele está falando das características do tombamento, uma forma de intervenção com a função de preservação do bem. Continua a questão e diz: além disso, utilizou o bem imóvel B em caráter temporário para atender a necessidade coletiva decorrente de perigo público iminente, indenizando o proprietário pelos danos causados em momento posterior. Quando falar na sua prova essa forma de intervenção e focar que existe uma situação de perigo, o que o poder público está fazendo é uma requisição. Essa requisição pode atingir um bem móvel, imóvel, semovente, mas é uma situação de perigo. Eu sempre brinco dizendo que é bem filme de ação. É quando o policial está correndo atrás do bandido, o bandido está fugindo, aí chega alguém com a moto, ele faz polícia, pega a moto da pessoa e vai embora correndo atrás dela. O que o policial fez foi uma requisição. Existe uma situação de perigo. Professor, e vai existir indenização? A indenização, se existir, é posterior à requisição, já que estamos falando de uma situação emergencial. Primeiro eu faço a requisição e posteriormente pode ser que eu indenize, mas só se existir algum tipo de dano, que foi exatamente o que disse aqui, que existiu uma indenização posterior em virtude dos danos causados. Esse bem B, o que ele está sofrendo, sem dúvida nenhuma, é uma requisição. Aí continua a questão e diz: à luz da sistemática vigente, o bem imóvel A foi objeto de tombamento, perfeito, já tínhamos visto isso, enquanto o B foi objeto de requisição, perfeito. Questão de número 3, questão de intervenção do Estado na propriedade, questão certíssima, e lembra que tanto o tombamento quanto a requisição são formas não supressivas de domínio, ou seja, o particular ele sofre uma restrição, mas ele continua com a propriedade do bem. Fechada essa questão 3, vamos aqui à questão de número 4, que diz o seguinte: com o objetivo de desenvolver e expandir o fornecimento de energia elétrica em determinado município, a administração pública verifica ser necessária a passagem de fios de eletricidade por determinada propriedade privada, impondo ao particular o dever de suportar a conduta de instalação e utilização de parte de seu bem imóvel. Aqui ele está contando o que aconteceu. Vamos ver agora a pergunta. Sobre a hipótese, a modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada foi a servidão administrativa. Veja só, quais são as características da servidão? A servidão atinge um bem determinado e ela impõe exatamente isso, o dever de tolerar algo. Quais são exemplos clássicos de servidão? A colocação da placa com o nome da rua no muro de uma casa, a passagem de fios de energia elétrica pela propriedade de alguém, a passagem de uma tubulação de gás pelo quintal de uma pessoa, são formas de servidão. Professor, e nessa servidão vai existir indenização? Vai existir indenização se existir algum tipo de dano. Existindo dano, claramente vai ser indenizado. Mas eu te pergunto, por exemplo, o simples fato de colocar uma placa com o nome da rua no muro da minha casa, isso causa algum dano? Não, eu vou ter o dever de suportar, de tolerar aquela placa. É uma servidão, mas se não existe dano, não existe indenização. E um dos exemplos clássicos de servidão é exatamente esse daqui, a passagem de fios de eletricidade é sim uma servidão, por isso que questão de número 4... questão que se encontra completamente correta. Lembra de fazer essa revisão das formas de intervenção não supressivas. Falamos aqui, por exemplo, da requisição, do tombamento, da servidão, mas lembra também que existe ainda a limitação administrativa, que é uma limitação geral, e a ocupação provisória, que é para fazer o apoio de obras e serviços. Fechado esse ponto, vamos seguindo aqui para a próxima questão. A próxima questão, questão número 5, ela diz o seguinte, o Estado X deseja desapropriar, veja que já estamos agora em desapropriação, que é a forma de intervenção mais famosa. Vamos ler de novo. O Estado X deseja desapropriar
por utilidade pública o imóvel pertencente a particular, razão pela qual edita um decreto declaratório da utilidade pública de determinada área. Então, foi feito aqui o decreto, que eu vou chamar de decreto 001, a finalidade dele é desapropriar por utilidade pública. Continua a questão e diz: diante do caso narrado e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei 3365, que é o que fala aqui da desapropriação por utilidade pública, após a declaração de utilidade pública, caso o Estado não efetive a desapropriação, ou seja, não efetivou a desapropriação em até 2 anos contados da data da expedição do decreto, existirá um fenômeno chamado de caducidade. Vamos lá devagarzinho. Primeiro de tudo, como é que o poder público vai fazer para desapropriar? Não é só chegar na casa de João e falar: João, quero tua casa, fora. Não é assim. Vai ter que ser feita uma declaração, literalmente declarando a desapropriação, ou seja, manifestando o interesse do poder público desapropriar. Essa declaração pode ser feita por lei ou por um decreto. Aí foi feito o decreto 001, declarando a desapropriação do imóvel do particular aqui, que eu não sei o nome dele na questão, declarando a desapropriação do imóvel X, e esse decreto ele tem um prazo de validade, que é o seguinte: o poder público fez o decreto agora. E se o poder público passar um tempo e não efetivar a desapropriação, simplesmente se fez o decreto, mas não se mexeu, digamos que o Estado, para efetivar aquela desapropriação. Se nada é feito, acontece um fenômeno chamado de caducidade. E o que acontece com essa caducidade? Esse decreto daqui, ele deixa de ter validade. E qual é a validade? Qual é o prazo aqui para se ter a caducidade? Se você vai no artigo 10 do decreto 3365, você vai ver que quando a desapropriação acontece por necessidade pública ou quando acontece por utilidade pública, o decreto ele vai caducar dentro de um prazo de 5 anos e não 2 anos, como disse a questão. Por isso, questão de número 5 é uma questão que se encontra errada. Em outras palavras, se o poder público quer desapropriar o imóvel X, beleza, quer desapropriar? Tranquilo, vai desapropriar, vai fazer um decreto, só que esse decreto ele tem um prazo de validade, se não acontece um fenômeno chamado de caducidade, ou seja, o decreto ele deixa de valer. E qual é esse prazo de caducidade? Se a desapropriação estiver acontecendo por necessidade pública ou utilidade pública, o prazo de validade desse decreto é 5 anos, só cuidado com uma observação. Lembra que a desapropriação, até nos termos da própria Constituição, pode acontecer por necessidade pública, por utilidade pública ou por interesse social. No caso da desapropriação estar acontecendo por necessidade pública ou utilidade pública, o decreto ele tem um prazo de 5 anos, de fato, para que aconteça o fenômeno da caducidade. Agora, se a desapropriação tiver como fundamento o interesse social, o decreto ele vai ter validade por 2 anos. Se o poder público nada fizer em 2 anos, vai acontecer o fenômeno chamado de caducidade. Mas como aqui a questão falava em desapropriação por utilidade pública, o prazo utilizado deveria ter sido aqui o prazo de 5 anos, por isso questão de número 5, questão que se encontra errada. Fechada a questão 5, vamos aqui à questão gigantesca, que é a questão de número 6, que diz o seguinte, ó: determinado município do estado da Bahia, mediante lei específica para a área incluída no seu plano diretor, exigiu de José, particular proprietário do solo urbano não edificado e não utilizado, que promovesse o seu adequado aproveitamento. Até aqui o que importa? Importa que tem um município que quer que José, proprietário de determinado imóvel, ele faça o adequado aproveitamento, ou seja, em outras palavras, está se dizendo que o proprietário desse imóvel não está cumprindo a sua função
social. Eu tenho um proprietário de um imóvel urbano que não está cumprindo a sua função social. Pausa já para você lembrar de uma coisa. Existe a chamada desapropriação comum, que eu até brinco dizendo que é o azarado. O poder público olhou para sua casa e pensou, queria construir uma escola pública aqui. Isso é uma desapropriação comum. É por necessidade pública, utilidade pública, interesse social. O particular não fez nada de errado, mas o poder público, usando de sua supremacia, deseja aquele bem. Isso é um fato. O particular, para ser desapropriado, vai receber uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Beleza, nesse meu primeiro exemplo, particular não fez nada de errado. Mas pode ser que o proprietário de um imóvel urbano ou de um imóvel rural não esteja cumprindo a função social daquele imóvel urbano ou daquele imóvel rural. Se ele não está cumprindo a sua função social, vai poder existir a desapropriação sanção. Ele está sendo sancionado já que o imóvel não cumpre a função social. Professor, ele vai ter direito à indenização? Tem, mas a indenização não é paga em dinheiro, é paga em títulos. Mas vamos ler aqui o restante dessa questão. Continua aqui a questão e diz o seguinte, diante da inércia do particular, já lhe foram aplicadas as medidas administrativas da edificação compulsória e do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, mas José continua omisso. É que acontece o seguinte, se tem um proprietário de um imóvel urbano que não está usando aquele imóvel cumprindo a sua função social, o poder público vai notificar a criatura falando, criatura, faz alguma coisa com o teu imóvel urbano. Se ele não fizer, coloca-se o IPTU progressivo no tempo para ver se doendo no bolso ele faz alguma coisa. E se ele não fizer nada? Aí vamos ler o resto da questão? Aí continua e diz, de acordo com o texto constitucional, o próximo passo será o município promover a desapropriação especial urbana, que é uma desapropriação sanção, com pagamento mediante títulos da dívida pública, com emissão previamente aprovada pelo Senado Federal. Isso daqui você encontra no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição, que fala exatamente da hipótese do imóvel urbano não estar cumprindo a sua função social. Se eu tenho um imóvel urbano, esse imóvel urbano, ele não cumpre a função social, quais são os passos? Notifica o proprietário, não deu nada, IPTU progressivo, não deu nada, vai existir então a desapropriação, sanção, já que aquele imóvel não cumpre a função social. O particular desapropriado vai ser indenizado, mas a indenização, veja, não é em dinheiro, vai ser aqui, em títulos da dívida pública que vão ser aprovadas pelo Senado Federal e a questão nem falou, mas eu já te digo, com prazo de resgate de até 10 anos, ou seja, ele vai trocando esses títulos ao longo do tempo, exatamente como disse aqui a questão está de acordo com o que diz o artigo 182, parágrafo 4º, por isso questão de número 6, questão que está certíssima. Fechada a questão 6, vamos à última questão em relação a essa parte de intervenção do Estado, que diz assim, com vistas a construir uma nova praça pública com ginásio esportivo e instalação para o lazer de crianças, o município X desapropria diversos imóveis comerciais. Então, foi feita a desapropriação de vários imóveis comerciais, porque o poder público quer fazer uma praça. Até aí tudo certo. Jackson, empresário que teve a maior parte do seu empreendimento comercial desapropriado, exige que o poder público indenize também pelo restante do terreno que não foi incluído na indenização. Ele quer uma indenização pelo restante do terreno que não foi incluído na desapropriação. Isso aqui é a parte importante, mas vamos ver o que a questão quer. Jackson argumenta que a pequena área restante é inócua após a expropriação da maior parte da área comercial. Ou seja, imagina que isso aqui é o terreno da criatura. Ele foi desapropriado em quase tudo. Toda essa parte daqui sofreu a desapropriação. Só que digamos que essa parte daqui que eu estou riscando, não sofreu a desapropriação. Só que digamos que essa parte daqui, ela não serve
De nada. Aí o que Jackson quer nessa questão? Ele quer que se faça a extensão. O que é o direito de extensão? Direito de extensão é quando o poder público faz uma desapropriação parcial, deixa uma parte do terreno daquela pessoa sem desapropriar, só que essa parte que ficou não serve para nada, é inócua, é de difícil aproveitamento. Então a pessoa que sofreu a desapropriação, o que ela pode pedir? O direito de extensão, ou seja, para que a desapropriação recaia sobre tudo. Aí você diz para quê? Para aumentar o valor da indenização. Aí vamos continuar a leitura da questão. Aí diz o seguinte: a respeito da situação descrita, tem-se, no caso, exemplo de desapropriação indireta, devendo o município X indenizar Jackson pela área remanescente. O que está acontecendo aqui não é uma desapropriação indireta. O que está sendo pedido aqui é o direito de extensão, ou seja, Jackson quer que venha a ser feita a desapropriação também da área que o poder público não tinha indicado para que aumente o valor da sua indenização. Isso não tem nada a ver com desapropriação indireta. Desapropriação indireta, esse termo, é quando a desapropriação aconteceu de maneira irregular, ilegal. Foi uma desapropriação que não observou o procedimento devido, que não tem nada a ver com o que disse aqui a questão. Por isso, questão de número 7 é uma questão que se encontra errada. Fechada essa questão de número 7, fechamos mais um tópico aqui do seu edital, mais 2 assuntos do seu edital, e podemos passar ao próximo assunto, que é o assunto relacionado ao processo administrativo. Ele que é aqui o estudo da Lei 9784 de 99, que é uma lei que trata do processo administrativo federal. É claro, pode aparecer qualquer coisa dessa lei na sua prova, já que ele não indicou quais tópicos da lei ele deseja. Mas é uma lei tranquila, é uma lei fácil. Boa parte da lei até você estuda dentro de outros assuntos e eu tentei trazer aqui os pontos dessa lei que geralmente aparecem mais, que são mais cobrados para efeito de porcentagem em prova. Vamos aqui para a questão de número 1, que diz o seguinte, ó. De acordo com a doutrina de direito administrativo, processo administrativo é uma série concatenada de atos administrativos obedecendo uma ordem previamente estabelecida com a finalidade específica que enseja a prática de um ato final. Veja que até aqui a questão simplesmente está conceituando o que é o processo administrativo. Aí a questão continua e diz: consoante dispõe a Lei 9784 de 99, nos processos administrativos serão observados, entre outros, o critério de interpretação da norma da forma que melhor garanta o fim público, inclusive com a aplicação retroativa de uma nova interpretação. Veja só, eu aconselho já a leitura da parte inicial dessa lei 9784 de 99, porque nessa parte inicial, logo no artigo 2º, se não está me falhando a memória aqui no parágrafo único, você vai ver vários tópicos relacionados à atuação desse processo administrativo. E uma das coisas que é dita é o seguinte: o processo administrativo, ele admite a nova interpretação, só que é vedada, ou seja, é proibida a aplicação retroativa dessa nova interpretação, ou seja, isso daqui, a aplicação retroativa de uma nova interpretação é vedado, é proibido, em virtude de um princípio, que é o princípio da segurança jurídica. De acordo com o princípio da segurança jurídica, a administração até que pode fazer novas interpretações. Só que essas novas interpretações vão possuir efeito ex nunc, ou seja, efeito não retroativo, já que em virtude do princípio da segurança jurídica é vedada a aplicação retroativa de novas interpretações. Faça a leitura dessa parte inicial das disposições gerais da Lei 9784 de 99, que ela vai dar várias características importantes para sua prova em relação aqui à aplicação
e a atuação do processo administrativo. A questão de número 1, como falou que seria possível essa aplicação retroativa, é uma questão que se encontra errada. Fechada a questão de número 1, está fechando também o nosso tempo para poder finalizar esse bloco. É por isso que vai dar uma descansada e na próxima parte vamos finalizar esse tópico de processo administrativo e já entrar também na parte de lei de improbidade administrativa. Tchau, pessoal!